Dízimo, de verdade, eu amo dízimo, amo oferta, porque para mim é totalmente espiritual. Jesus, ele fala mais de finanças do que salvação. Jesus fala mais de finanças do que salvação. Que história é essa? Que vídeo é esse? É este vídeo que nós vamos reagir no vídeo de hoje. Então, fica comigo até o final do vídeo pra você ver aí, né? Por que estão falando isso? O que o Padre José Eduardo tá fazendo nesse vídeo aí também? E não esquece de deixar meu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então, vamos parar de enrolação aqui, né? Lembrando, todos os seus comentários precisam seguir estas regrinhas aqui, né? Antes que eu me esqueça. Só pra situar vocês, Padre José Eduardo participou desse podcast aí há um ano atrás, mais ou menos. E aí ele estava com um pastor também. Neste ponto do podcast, eles estão abordando sobre a questão do dízimo, que existe diferenças aí entre a Igreja Católica e a Evangélica. Vamos ver aí. E como é a questão do dízimo nas duas igrejas? Tem que dar 10% do seu salário, do que você ganha mensalmente, você tem que dar para a Igreja Católica ou para a Evangélica, para a igreja que você frequenta? É assim? Na nossa, a gente diz assim, é uma questão bem interessante essa, porque os 10% se coloque numa mentalidade agrária, não tem dinheiro. Uhum. Então você separa 10% da colheita, 10% do gado, etc., e leva para o Templo de Jerusalém para a sustentação do culto ali. No Novo Testamento, o cristão deveria, inclusive, ser mais generoso do que isso. Porque, além de ajudar com essa quantia, nós temos que fazer obra de caridade, nós temos que fazer um monte de coisa. Sim. Que os judeus não eram obrigados a fazer, nós fomos. Então, na Igreja Católica não há a estipulação de um valor. De um o que valor nós dizemos, fixo de 10%. o que nós dizemos é o seguinte: você vai aí na sua consciência, analisa com Deus o quanto você pode contribuir com a igreja para a sustentação do culto divino. E é toda missa, né? Na igreja evangélica é todo culto, mas toda missa a pessoa tem que doar? Não, você tem um momento das ofertas. Mas Quem toda missa que quiser... ela vai, se ela vai todos os dias ou se ela vai 2 vezes por semana, 2 vezes por não mês? não há uma obrigatoriedade, não. Como é que é na igreja evangélica? Eu amo dízimo. Isso já é uma grande diferença, né? E é sempre bom lembrar. O dízimo na Igreja Católica, ele não tem essa obrigatoriedade dos 10%. É aquilo que você pode dar. Para quem já trabalhou na pastoral do dízimo ou auxiliou essa pastoral, né? Que existe aí essa pastoral, esse grupo que cuida e ajuda o padre a fazer mais dizimistas. E isso ajuda muito, gente, a paróquia na parte estrutural, na parte de manutenção, na parte de pagar as dívidas, pagar as contas, porque, já falei isso em um outro vídeo, a igreja também tem contas para pagar, porque ela está no mundo, mas ela não é do mundo, mas ela tem contas para pagar, tem funcionário, né, normalmente as secretárias, aqueles que fazem a manutenção, parte elétrica, esse valor é destinado para essa manutenção. Então, a realização do culto, que não é só a questão dos objetos litúrgicos ou da liturgia, mas como um todo dentro da igreja, que dentro de outras denominações, não ela tem a estipulação dos 10%. A pastoral do dízimo sabe que muitas vezes você vai ver lá uma pessoa que às vezes dá R$2 e outra que dá 100, uma que dá 50 e outra que dá 1.000. Ainda mais agora com essa questão do Pix, que tem muitas paróquias que estão trabalhando com essa questão. Então tem gente que consegue doar mais, tem gente que consegue doar menos. O importante é você doar, o importante é você fazer a sua parte. Afinal, a gente usa ali o prédio para nosso momento de oração, até mesmo para os nossos eventos. Vamos ver agora aqui aquele trecho do início do vídeo. Dízimo, de verdade, eu amo dízimo, amo oferta, porque para mim é totalmente espiritual. Jesus, ele fala mais de finanças do que salvação. Então, para você ver, mas por que? Aquela hora que Padre José Eduardo fica travado, tipo, onde eu estou? Meu Deus, quando eu vi isso, gente. Gente, amar o dízimo, eu amo dízimo, eu amo dízimo. A gente percebeu. E onde que Jesus fala mais de finanças do que salvação? Jesus é o Salvador, então é óbvio que ele vai falar mais de salvação, porque Jesus falar mais das finanças, ele ia falar mais daquilo que pertence a esse mundo, e não do mundo espiritual, do mundo da eternidade. Então é óbvio que Cristo não fala mais de finanças do que de salvação. Ele fala muito mais da salvação. Tudo aquilo que Cristo fala é para a nossa salvação, é para contribuir com a nossa salvação, é para nos despertar para esta realidade da salvação, para que nós possamos estar na eternidade com Ele. É porque ele precisa de dinheiro? Não, ele é o dono.
Então, assim, não é que ele precise. É pra gente aprender a saber administrar o que é nosso. Então, o pai tá ensinando a gente a administrar. Então, o dízimo é totalmente a representação da gente aprender a administrar, ser obediente e ser fiel. Ter fidelidade. Porque quando você aprende a administrar o que você tem, o que você faz? Você não perde e ainda você consegue multiplicar. Então, a obediência, Deus sempre mandou. Toda palavra de Deus é uma voz de Deus. Tá tudo escrito, é uma voz. Então, a palavra no original, quando Deus fala... Gente, a cara do pai José Eduardo, tipo, meu Deus do céu, que malabarismo é esse? Ai, meu Deus. Gente, eu não ia prestar pra ir em podcast. Não ia prestar, minha cara não ia dar muito certo. Ouvir, a palavra Shema, quer dizer, Shema Israel, é como se fala assim, ouve e obedece. Então não era pra gente ter dúvida, era pra gente obedecer. Então quando Deus ensina sobre dízimo, ele tá falando assim, obedece. Eu tô te falando para você obedecer. Por quê? Porque Deus está nos ensinando a administrar o nosso dinheiro. Para que a gente entenda e saber não perder ele, mas confiar aquilo que Deus deu. Por que as pessoas... Mas isso é secundário à salvação, né? Não é só o dízimo que Deus nos ensina. É como um todo. Como cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do dinheiro, da nossa família, do mundo, das obras de caridade. Não é só sobre o dinheiro. Tudo bem que aqui o tema é dinheiro, mas é que eu tô abordando a primeira frase lá que ele falou, que Cristo fala mais de finanças do que de salvação. Não dão dízimo, porque não reconhece o senhorio. Quando você reconhece o senhorio, você sabe que você... Mas tem um valor específico na igreja? 10% do dízimo. Gente, muitas pessoas não conseguem dar o dízimo porque não tem dinheiro para dar o dízimo. Não é porque não reconhece o senhorio do Senhor. O dinheiro é a última deveria ser, né? A última das preocupações. Ele não é o Deus da nossa vida. Muitas pessoas não conseguem dar o dízimo porque elas não têm dinheiro nem para comer. Então, por exemplo, se uma pessoa que é extremamente pobre vai à igreja evangélica e não dá o dízimo, não é porque ela não quer dar o dízimo, porque ela não reconhece a Deus em relação a isso. Que, aliás, né, existe a obrigatoriedade dos 10%. Às vezes, a pessoa só tem 10 reais. Como é que ela vai dar os 10% dos 10 reais dela? 10% do seu salário? 10%. Que você ganhar no mês. Não é seu salário, que tudo que você recebe. Entendeu? As pessoas até confundem isso. Não é 10% do seu salário que você ganhou, vamos dizer, num clube. É 10% do que você recebe, porque às vezes você pode ter investimentos. Então, aí já a oferta é um investimento. Por quê? Porque você crê... Existe a diferença do dízimo e da oferta. Existe. Existe a diferença entre dízimo e oferta. São vários tipos de oferta. Então, assim, eu amo o dízimo, amo a oferta. Tenho muitas, coisas maravilhosas para falar sobre isso, né, e pessoas que vivem isso. Então, Deus está ensinando a gente a administrar. Por quê? Quando a gente entende o senhorio do que ele é. Se ele é o dono, por que a gente tem medo de perder? E sabia que uma estatística, eu estava vendo, acho que foi até semana passada, 73% das pessoas no Brasil estão endividadas. Um país cristão? Por quê? Porque não entende a administração, não entende o poder das finanças. Não o poder do dinheiro, das finanças, porque o poder é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, amor ao dinheiro. Mas também tem o fato que aqui no Brasil não se paga salário justo, né? Não, tudo bem, é outro caso. Mas... Eita! Corte Tramontina! Corte rápido. Faca. É Tramontina. Então, assim, quando você vai no espiritual, né? Tipo assim, enfim, se a gente for entrar em política, essas coisas, né? Infelizmente a gente vai. Sabe por que eu digo isso, pastor? Só para um entendimento. Por exemplo, às vezes eu tenho um paroquiano que tem 5 filhos e o salário dele tá ali. Se eu disser para ele, você é obrigado a dar 10% para mim, eu estou sendo cruel com ele. Acabou o vídeo, gente. Tchau. Tchau, porque depois dessa de José Eduardo, pelo amor de Deus, tchau. É isso em relação ao dinheiro. O pai José Eduardo fala muito bem. Porque ele não ganha um salário justo para sustentar aquela família. Num país com o nível de desemprego que a gente tem, a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Então, essa pessoa, talvez ela vai poder dar um dízimo muito, muito pequeno. Mas é aquela, sabe, tem a cena do evangelho da viúva lá do gasofilagem. Que ela deu 2 moedinhas que talvez não foram nem contabilizadas. Sim. E ele diz, olha, deu tudo que tinha. Sim. Então, é diferente de uma pessoa que tem, sei lá, recebe um salário muito bom, que ela tem rendas muito boas, ela pode dar, ela não é generosa. Sim. Aí é diferente. Agora, no Brasil, a gente vive um país muito desigual. Há muita desigualdade. E é uma coisa muito estrutural. E... Eu digo isso porque existem algumas confissões cristãs que abusam muito disso. Parece um leilão.
Eu sinto isso, então eu vou dar um depoimento meu sobre isso, que eu tive a oportunidade de conhecer várias igrejas, a maioria delas evangélicas. E na maioria delas, eu não me sentia à vontade de doar um dízimo, doar uma oferta, ou fazer até uma doação de oferta, porque dentro da igreja eu não sentia que eles iriam usar a minha doação, a minha ajuda para coisa certa. Então, eu tive esse sentimento. Infelizmente, acontece isso. Deve acontecer na igreja católica também, não sei, mas na igreja evangélica acontece de uma forma que você entra na igreja e você vê uma foto muito grande do Pix. Para você já, automaticamente você está entrando na igreja buscando Deus, e você vê um Pix, as informações do banco, e fala assim, peraí, isso aqui é um banco. Mas isso é uma coisa diferente da igreja católica, porque tipo, você não vai ver um padre comprando uma Ferrari, usando um Rolex, isso não existe. Você vai ver, sim, vai. Isso não é só na evangélica. Vamos separar aqui. Existem realmente, como o padre José Eduardo falou, pastores que realmente focam só na questão do dinheiro, como o menino falou. Isso incomoda muito, sim. Mas você também vai ver padres que só falam em dinheiro, ou que usam outras questões para falar apenas do dinheiro. Isso não é uma questão só de outras denominações. Infelizmente, na igreja católica também tem. Você faz voto de pobreza. Não sei se eu tô certa, padre. Um católico, por exemplo, se eu chegasse Isso com não um existe, negócio entendeu? com carrão, os meus paroquianos iriam ficar escandalizados. Tipo, eu é falei até isso também, um eu tipo de falei. afastamento, talvez, não? É. Tipo, nenhum padre pode usar o dinheiro da igreja como ele quer, ele usa para obras da igreja. Legal. Na igreja evangélica existem pastores que têm grandes carros, relógios maravilhosos e tal, e a gente se pergunta, como aconteceu lá em Reis, para onde está indo, né, a minha mas ajuda? Você veja, é que também, como eles pegam a prosperidade financeira, como é que ele vai chegar lá com uma roupa barata e um carro popular? Então, dentro dessa lógica, as igrejas que exploram muito a teologia da prosperidade tem um carrão. Eu já vi pregações que dizem, olha, eu tenho um iate, Deus vai te dar um iate. Exato. Agora, acho que o ponto aqui é o seguinte: nós, por exemplo, a gente não fica pedindo dinheiro, né? Tem lá o momento das ofertas, quem quiser dar, que dê. De vez em quando a gente faz um aviso, um lembrete e tal. Eu nunca vi na igreja pedindo ou falando sobre isso. Só que uma das coisas que eu mais percebi na minha vida é que os pobres são mais generosos do que os ricos. Então, é impressionante. Se eu preciso fazer, por exemplo, uma capela, é muito mais fácil que um pobre dê, às vezes, numa situação um pouco mais difícil, do que um rico chegar lá e falar assim, padre, olha, eu estou te dando 100 mil reais para o senhor fazer essa capela. Isso é muito raro. Acho que é muito do pecado da idolatria, né? Que a gente falou aqui, que o ser humano acaba idolatrando dinheiro, né? Mas não é bem isso só. É porque é o seguinte, se eu prego que você tem que ter, qual é o sentido que tenho? O cristianismo é o contrário, eu tenho que doar, dar, eu tenho que me oferecer. É outra coisa. Mas é muito. É porque a teoria da prosperidade e muitas coisas foram deturpando muitas coisas ao longo dos anos da palavra de Deus. Mas quando você entende o que está escrito, é o que está escrito. Então, não é porque eu tenho. Se eu tenho, eu vou dar. Se eu não tenho, eu não vou dar. Não é por. E outra coisa, Deus, a promessa dele que ele supriria todas as nossas necessidades. Então, não é porque se eu tenho ou não tenho, é por fé. Então, a partir do momento que eu entro no racional, eu não entro na fé. Porque a fé não tem como... O racional ele não pode mandar na fé. Porque eu falei desde o começo que o propósito ele tem que sempre ser maior que qualquer coisa que você pense, humanamente falando. Então, usufruir das coisas, você ter um carro, ter um relógio, então, senão a gente vai pegar assim. Então, se você é um homem de Deus, tem que ser pobre. Porque você tem que doar tudo. Então, Jesus era pobre, né? Jesus não tinha carro, não tinha nada dessas coisas. Aliás, as pessoas queriam que ele fosse aquele rei com a coroa de ouro brilhante. E Jesus não era assim, Jesus era humilde. O que Jesus prega, o que Jesus nos ensina é isso, largar as coisas do mundo e ir para as coisas de Deus. Não quer dizer que Deus não quer que você tenha uma boa casa, um bom carro, bons materiais, bons equipamentos. Não é isso. É desde que você os tenha, mas que isso não seja o Deus da sua vida. Então, que isso não seja maior do que Deus. Se eu precisar dar, que eu dê, mas que isso não venha a ser maior do que Deus. E não é bem por aí. A gente pra tem que... É assim. Pra nós é assim. Então, mas... Pra nós então, é assim.
Então, gente, esse é só um trechinho, esse trecho aí mesmo, ele tem 17 minutos, e eu vim mais pra gente poder trazer essa discussão, esse debate aí em relação ao dízimo, né, que tem muito dessas divergências mesmo. A questão do dar e conscientizar que é importante, sim, você dar em ofertas ou dar o seu dízimo, mas de que nós façamos conforme aquilo que nós temos. Deus não quer nos tirar a alma no sentido de nos sugar. Ele quer que você se doe para que assim, se doando, se abra para a graça dele. É por isso em relação a dinheiro, em relação a tudo. E que nós saibamos entender que aquilo que está escrito, e aquilo que está escrito é isso. As pessoas esperavam que Cristo viesse como um grande rei no seu trono totalmente glorioso, mas conforme a mentalidade humana. E Cristo não é conforme a mentalidade humana. Então, que nós busquemos aí tirar o poder do dinheiro, que hoje em dia, principalmente por causa de rede social e por causa dessa ostentação que existe na internet, nós somos muito motivados a viver só disso. Mas que nós saibamos entender que o dinheiro é apenas uma ferramenta para eu poder me alimentar, para poder pagar minhas dívidas, mas que ele não é o Deus na nossa vida. Deus na nossa vida se chama Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, nosso Senhor. Ele que precisa ser o centro de tudo, e por meio disso ele vai providenciar, sim, todas as coisas para nós. E não tenha dúvida disso, que Deus vai providenciar tudo, desde o espiritual até o material, com certeza. Gente, me diga o que você achou deste vídeo, deste react aí, porque olha, eu fiquei me segurando na cadeira quando eu recebi de um inscrito esse trecho aí, meu Deus do céu. Imagina o padre José Eduardo. Que difícil, hein, participar desses podcasts. Ainda bem que eu só fico aqui, ó, nos meus videozinhos na internet. Deixa aqui nos comentários, dê sua opinião. Mas lembrando, filho amado de Deus, você não vai ficar brigando, nem discutindo, nem xingando, nem o pastor, nem o padre aqui, hein? Siga essas regrinhas. Não esqueça também de deixar meu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho neste vídeo, neste canal. Então é isso. Até o próximo react. Até o próximo vídeo. Tchau.